Neste momento, suspendo a sessão. Visando atender o requerimento 204.0004/2024, aprovado em plenário no dia 2 de abril de 2024, de autoria dos vereadores Mauro Inácio, Erivelto Oliveira, Mauro Bobato, Sérgio Balaguer, Serginho do Posto e Sidney Toaldo, suspendemos a sessão nos termos do artigo 89, inciso 4º do regimento interno desta Casa, para que os representantes do Grupo Pátria, via Araucária, senhor Pedro Veloso, diretor de Engenharia, senhor Alessandro Novak, coordenador de projetos, e o senhor João André Saroli, coordenador institucional e regulatório, apresentem as ações planejadas pela empresa para manutenção e conservação de acessos, marginais, viadutos e passarelas, bem como a ampliação da capacidade em rodovias sob sua responsabilidade em Curitiba. Para fazer uma saudação inicial e a abertura deste momento de suspensão da sessão, concedemos a palavra ao vereador Mauro Inácio, que é o representante neste ato dos autores do requerimento, para que faça a saudação oficial e apresente as razões para o convite. Com a palavra, vereador Mauro Inácio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores. Cumprimentar o João Saroli, coordenador institucional da Via Araucária, também o Pedro Veloso, diretor de Engenharia. Dizer que já há algum tempo essa Casa vem tratando dessa questão da concessão, né, que começou agora em fevereiro, né, final de fevereiro, e a Via Araucária vem se adequando aos contratos de edital. E como a gente costuma receber demandas da população, é muito natural de que a gente tenha que demandar o que compete agora à concessionária, a quem de direito que no caso é a Via Araucária. Eu quero dizer que a questão de um mês atrás, eu recebi algumas demandas e encaminhei então à Via Araucária um pedido de reunião e acabei não tendo a resposta. O que me trouxe essa tribuna para que a gente possa estreitar o relacionamento com a Via Araucária, eu dizia naquela ocasião, para que não se repita o que aconteceu com a Rodonorte, o contrato de concessão passado. Então, essa é uma conversa para que a gente possa se inteirar do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que vai acontecer, qual é a programação. Nós sabemos algumas coisas pela imprensa, mas é importante que essa casa, que é a casa do povo, que nós tenhamos não só o conhecimento detalhado, mas como a oportunidade de abrir um canal de conversação com a Via Araucária, né? E esse é o primeiro pedido que eu faço para que a gente tenha, então, essa possibilidade de ter um canal institucional de conversa com a Via Araucária. Quero lembrar também que foi assunto aqui os acidentes e mortes no contorno sul e no contorno norte. Vocês sabem, já foi dito aqui, que nos últimos 2 anos o contorno sul teve 238 acidentes, com 46 mortes e 200 feridos. O contorno norte me chegou semana passada, em 2 anos, 118 acidentes, 10 mortes e 102 feridos. Nós entendemos que precisa, antes da intervenção de obras macro, no caso, a iluminação, a duplicação do contorno norte e também a reestruturação do contorno sul, nós precisamos de medidas que venham a minimizar o número de mortes. Nenhuma morte deveria acontecer, mas 46 mortes, no caso aqui, já são 56 mortes em 2 anos, é muita morte, né, por um trecho pequeno. Estamos falando aí de 30 quilômetros de rodovia, então é preciso uma intervenção, e o nosso apelo à Via Araucária é que, junto com o governo do Estado, com a Prefeitura Municipal, com a Polícia Rodoviária, que tenham ações para minimizar esses acidentes e, principalmente, as mortes. Também a gente tem questão com relação à passarela do Parque Barigui, que foi construída pela construtora Malucelli. Ela está hoje sem dono, ninguém sabe quem é o dono. Já é uma conversa do ano passado, a prefeitura disse que não é responsabilidade dela, o DENIT dizia que não é responsabilidade deles, e agora, com a Via Araucária, nós não sabemos qual é o posicionamento. Aquela passarela está escura, está depredada e é palco de assaltos, principalmente dos funcionários do Parque Shopping Barigui. O Parque Shopping Barigui é outro problema que nós temos aqui, que é a questão do fluxo. A chegada a Curitiba, ali ao lado do parque, também vive congestionado. Da mesma forma, a trincheira do Motel Lamour é outro gargalo que congestiona, e o acesso ao viaduto do Olhas também é outro problema de congestionamento naquela região. E as marginais do contorno
norte também, que precisa de manutenção. Então, eu preparei aqui um dossiê que eu vou entregar, então, aos representantes da Via Araucária, ao João e ao Pedro, para a gente possa, no futuro, detalhar isso. E, lógico, queremos aqui ouvir vocês, o que já está sendo feito, o que está programado dentro desse contrato de pedágio que tem 30 anos. Seria isso. Vamos, então, à apresentação de vocês. Eu só vou passar a mão de vocês esse dossiê para que, no futuro, possamos conversar detalhadamente. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Então, convido o senhor Pedro Veloso, diretor de engenharia do Grupo Pátria Via Araucária, para que venha à tribuna, possa fazer o uso da palavra neste período. Já receba das mãos do vereador Mauro Inácio este documento que marca, como disse ele, as informações que serão passadas à empresa neste momento. Bom dia. Bom dia, presidente Marcelo. Bom dia a todos. Vou começar aqui a nossa apresentação falando um pouco do institucional do Pátria, não é o foco, mas só para nos apresentarmos um pouco, falar um pouco do grupo que está por trás dessa concessão, do lote 1, e a gente pretende aqui esclarecer a contento dos senhores o cronograma, principalmente de obras, algumas ações que já tomamos nesses primeiros dias e semanas do contrato de concessão, e estar abertos aqui a perguntas que possamos esclarecer também. Okay. Como que eu faço para passar? Tá bom, pode passar, por favor? Bom, então, como eu disse, inicialmente, falando um pouco aqui da experiência do Pátria no setor de infraestrutura, a gente está falando de um grande fundo de investimento, 100% brasileiro, que tem hoje 27 investimentos em infraestrutura, adquiridos e geridos ao longo de 17 anos de experiência, sendo eles no setor de energia, logística e transporte, infraestrutura de dados e serviços ambientais, além, obviamente, das rodovias. Pode passar, por favor. Em rodovias, esta é a 6ª concessão de rodovias do Grupo Pátria, o lote 1 do Paraná. Em São Paulo, são 3 concessões, um destaque ali para Eixo SP, são mais de 1.200 quilômetros de vias administradas. A Eixo SP é a maior concessão em extensão hoje do Brasil. E o Pátria tem também mais 2 concessões de rodovias na Colômbia, portanto, uma experiência grande e um jeito muito próprio de administrar a concessão, principalmente voltado para a inovação, e voltado para o compliance técnico e ético. Aqui, eu acho que alguns slides ocultos talvez estejam aparecendo no PDF. Eu acho que a gente pode passar por aí, eu não quero ficar me atendo aqui a muitos detalhes, mas, além da experiência do Grupo Pátria, a gente mobilizou e tem mobilizado para essa concessão especificamente muitos profissionais com experiência de, no mínimo, 10, 15, às vezes até mais de 20 anos em concessão, atuando tanto no estado do Paraná como e principalmente nos demais estados, com uma maturidade melhor até quando se diz em contratos de concessão. Aqui um adendo breve também em relação à tarifa das praças de pedágio, que a gente entende ser algo pertinente, dado o contexto e o momento que a gente vive da concessão, e os senhores, como líderes de comunidade e representantes, acima de tudo, da comunidade, conseguem, muitas vezes, nos apoiar aos esclarecimentos para a população em relação à tarifa de pedágio. Esse gráfico ele traz as tarifas das concessões anteriores, na barra, na coluna azul escuro, a tarifa das concessões anteriores ajustada pelo IPCA, trazida para a base de janeiro de 24. Na barra azul claro, a gente tem a tarifa atual da Via Araucária, a tarifa integral, a tarifa cheia. Esse contrato tem algumas ferramentas de desconto da tarifa. E na barra amarela, a tarifa média para o usuário que utiliza ao longo de todo o mês o pedágio, podendo chegar até na tarifa de 18 centavos, por exemplo, em São Luís do Purunã. Pode passar um slide?
Aqui um caso de São Luís do Purunã, um exemplo, né, de um usuário que utilize, por exemplo, a praça de pedágio de São Luís do Purunã durante 30 dias com veículo leve, né, veículo de passeio, no mesmo sentido, passando recorrentemente durante 30 dias subsequentes, né? A tarifa ela vai cair de R$ 8,26 para 18 centavos. Então, é muito importante esse esclarecimento para a população. A gente tem tido até então uma adesão ao TAG de passagem livre muito baixa, muito aquém do que a gente imaginava. Somente 30% dos veículos de passeio que utilizaram a praça de pedágio na Páscoa estavam com TAG de pista livre, e esse desconto ele só é permitido àqueles usuários que utilizam o TAG, lembrando que mesmo que o usuário não tenha uma passagem frequente pela praça de pedágio, ele fazendo a passagem pelo TAG, mesmo que seja uma única vez, ele já tem 5% de desconto na tarifa. Então, esse é um esclarecimento pertinente, apesar de não ser o foco principal do dia de hoje, dado a relevância e amplitude que tem a comunicação dos senhores. Vamos entrar agora no plano de investimentos. Pode seguir. Bom, a Via Araucária, a gente escolheu aí como símbolo, né, da nossa empresa uma árvore ícone, né, do Paraná, e o nome, e a gente percebe que a gente foi muito feliz nisso. Isso gera um engajamento até das nossas equipes com o símbolo e com o nome, né? Ficou algo bastante regional, a gente tem bastante orgulho disso. Os nossos valores como empresa são o compromisso de longo prazo, a eficiência, ética, inovação e, acima de tudo, a segurança. Tá? A gente posiciona a segurança como valor porque ela não é prioridade. Prioridade a gente muda a cada momento, e a gente pode, eventualmente, não dar o devido valor. Então, segurança para a Via Araucária, para o Grupo Pátria, é um valor. A extensão total do segmento, né, do lote 1, é de 473 quilômetros. A gente vai entrar mais adiante e demonstrando que a cada quilômetro da Via Araucária existe uma obra de melhoria, de ampliação, tá? A cada quilômetro. São 9 bilhões de investimentos em obras, em valores de 2024, e o prazo de concessão de 30 anos. Dando um zoom aqui agora no tipo de obra que vai ser realizado, como eu disse, cada quilômetro de toda a extensão dos 473 quilômetros terá algum tipo de obra de intervenção. Em laranja, a gente tem ali na legenda as duplicações que serão realizadas, portanto, 344 quilômetros de duplicação ao longo de todo o trecho. Basicamente, a gente está falando que, de todo o segmento, a única rodovia que já não está duplicada a sua seção e que permanecerá em seção de pista simples será ali a BR-427, onde a gente vai ter implantação de acostamentos e faixas adicionais. No mais, todo o segmento da Via Araucária, os 473 quilômetros, estarão duplicados. A gente tem faixas adicionais nos trechos aonde já está duplicado, principalmente na 277, saindo de Barigui até Campo Largo e voltando de Campo Largo para Barigui, no sentido decrescente, ou seja, voltando para Curitiba, a gente vai ter implantação de terceira e quarta faixa, até o 6º ano de concessão. Pode passar? Bom, aqui dando um detalhe um pouco maior, ano a ano, para os senhores entenderem qual a dinâmica dos investimentos e a prioridade dos investimentos que ocorrerão majoritariamente do 3º até o 7º ano. Então, no 3º ano, eu acho que o grande destaque fica para a duplicação do contorno norte. Tá? A gente já tem ali aproximadamente 17 quilômetros de duplicação do contorno norte, já no primeiro ano de obras, né, que seria a entrega no 3º ano de concessão. A gente está falando quando a gente fala de ano concessão, é o ano cheio da concessão. Nossa concessão se iniciou em fevereiro de 2024, portanto, o término do 3º ano seria fevereiro de 2027. Então, a gente está basicamente falando ao término de 2026, está com 17 quilômetros de duplicação concluído no contorno norte.
Além do contorno norte, a gente tem a 423, também ali com 26 quilômetros de duplicação, toda a extensão concessionada da 423 de Araucária até Campo Largo estará duplicada, e mais 26, aproximadamente, quilômetros de duplicação na 277. Uma duplicação na região de Palmeira e um outro segmento de 17 quilômetros na região de Irati. Bom, além disso, só para complementar, né, além das duplicações, a gente tem 15 novos dispositivos de entroncamento, retorno ou transposição, 3 melhorias em trevos já existentes, 9 pontos de iluminação, e a gente tem também no contorno sul, não está bem identificado no desenho, mas no contorno sul a gente tem 9 quilômetros de marginal e faixas adicionais. Tá? São 6 quilômetros, na verdade, de via marginal e mais algumas faixas adicionais distribuídas. Além dos 7 quilômetros de marginal que a gente implanta no contorno sul, a gente adequa a largura das marginais existentes no sentido externo, pista externa e pista interna do contorno sul. Tá? Então, a gente tem obras no contorno sul também, já no primeiro ano de obras, a ser concluído no terceiro ano de concessão. Pode passar, antes de eu entrar nos detalhes do quarto ao sétimo ano, um adendo importante, quando a gente parte para um cronograma de obras tão arrojado, tem um item que com certeza é de preocupação de todos os interessados no sucesso desse empreendimento, que é o licenciamento ambiental. E, além disso, obviamente, as desapropriações, expropriações que serão feitas para a viabilidade da obra. A gente já tem trabalhado, mesmo antes da assinatura do contrato, desde o leilão que ocorreu em agosto do ano passado, a gente buscou os órgãos ambientais envolvidos nesse processo, ou seja, o IBAMA e o IAT. A gente tem feito uma coordenação conjunta dos dois órgãos. Com o IBAMA, a gente tem tocado todo o licenciamento ambiental do sistema e para o licenciamento ambiental das obras específicas, até o momento, toda a coordenação sendo feita pelo Instituto de Água e Terra do Paraná, que é um órgão que tem se aparelhado a contento para suprir o desafio, né, de conseguir essas licenças a tempo, e a gente tem tido um relacionamento muito próximo com a equipe técnica do IAT, assim como do IBAMA. Estamos assim, numa agenda muito forte, temos hoje à tarde, inclusive, um encontro com o IBAMA, para falar do licenciamento, não só das obras, mas de todas as questões operacionais do sistema da Via Araucária. Aí, voltando para o detalhe das obras no quarto ano, a gente continua já no quarto ano a duplicação da 277, né, estendendo ali a extensão de obras concluídas. Então, na 277, destaque ali já para 52 quilômetros sendo entregue de duplicação já ao término do quarto ano, ou seja, fevereiro de 2028. Pode passar. No quinto ano, a gente inicia a duplicação na BR-373, lá em Ponta Grossa. Então, a gente já vai ter 16 quilômetros de duplicação na BR-373. A 277, a gente continua com as obras de duplicação, e aí eu acho que de grande interesse aqui dessa casa, a gente inicia as faixas adicionais na região de Curitiba, na região metropolitana, ali na saída e chegada do Parque Barigui. Podemos passar? No sexto ano, a gente tem a conclusão das obras de faixa adicional na região metropolitana de Curitiba. A gente dá sequência, né, de Ponta Grossa, sentido Guarapuava, na duplicação da 373, e a gente parte também na 277 para 40 quilômetros de duplicação na região de Irati. E aí um destaque para o sexto ano é a conclusão das obras da Serra de São Luís do Purunã, parte das obras da Serra de São Luís do Purunã, que ocorrerão no sexto e sétimo ano, que é uma das obras mais complexas. Não é uma obra de duplicação, o trecho já é duplicado,
apesar de ser faixas adicionais, são as obras mais complexas do ponto de vista de engenharia que a gente vai ter, são as obras da Serra de São Luís do Purunã. Podemos passar? E aí, o último ano de obras de ampliação, basicamente, a gente conclui toda a duplicação da 277, já está concluída, conclui também toda a duplicação da 373, né? Nesse ano aí a gente tem na 373 54 quilômetros de duplicação, conclui também Serra de São Luís do Purunã e conclui na PR 427 as faixas adicionais e implantação de acostamentos. Então, ao término do 7º ano, a gente vai ter todas as obras de ampliação constituídas, concluídas, com todas as interseções e melhorias, com todas as passarelas, que são 12 previstas inicialmente no contrato de concessão. Além dos investimentos em obra, a gente tem, até o 3º ano de concessão, a obrigação e também o objetivo de entregar 409 câmeras de monitoramento da rodovia. A rodovia vai ser 100% monitorada através de um centro de controle operacional. A gente tem um sistema de análise de tráfego com 50 equipamentos que serão instalados. Esses equipamentos nos auxiliam tanto na gestão do tráfego como também nas ações de emergência e ações de segurança. 14 painéis fixos de mensagens variáveis de orientação ao usuário. Rede de fibra ótica instalada ao longo de toda a rodovia e disponibilização de Wi-Fi aos usuários da via, e também pesagem em movimento. O contrato prevê originalmente a reforma de 4 postos de pesagem. Os postos de pesagem atuais, eles têm uma dificuldade de operar, precisa de agente de governo para que isso ocorra, e a gente está propondo, junto à NTT, que a gente transforme todos os pontos de pesagem no sistema HS-WIM, que é uma pesagem em movimento, HS-WIM Full, ou seja, a gente já está, junto com a NTT, como eu disse, é o perfil do Pátria nas rodovias que administra, buscar inovações, e a gente pretende trabalhar com pórticos e laços, onde a gente consiga identificar peso, dimensões e todas as características dos veículos comerciais, sem que ele necessite de parar em balança, que é um problema hoje em dia. Podemos passar? Então, aqui a gente buscou demonstrar, né, a distribuição dos investimentos, né, de todo a malha concedida em municípios, né, nos municípios principalmente afetados. Pode passar mais um slide. E aqui a gente dá um zoom na região metropolitana e mais especificamente na região de Curitiba, para dar um resumo um pouco mais apropriado daquilo que já foi colocado até o momento. Então, a gente tem ali naquele gráfico, na tabela, né, perdão, à esquerda, um recorte específico de Curitiba, o ano de término de cada obra, com a legenda, né, em vermelho, as obras que serão concluídas até 2027, de novo, fevereiro de 2027, tá? Então, pode-se interpretar até um ano antes do que está nessa tabela. Então, fevereiro de 2027 em vermelho, fevereiro de 2028 em amarelo, fevereiro de 2029 em azul, fevereiro de 2030 em verde, né? Então, para Curitiba, a gente já tem 4 quilômetros de duplicação sendo entregue em 2027, mais aproximadamente 4 quilômetros sendo entregue em 2028. Em 2028, a gente entrega um pouco mais de 9 quilômetros de faixa adicional. Em 2029, a gente entrega 58 quilômetros de faixa adicional na região de Curitiba. E 2030, mais 15 quilômetros. Vias marginais, 6 quilômetros em 2027, contorno sul. 2028, uma extensão menor, 1,45 quilômetro. Ciclovia, todas as ciclovias estão previstas para 2029, tá? E basicamente elas estão concentradas no contorno sul, tá? Nós vamos batalhar para que as ciclovias estejam concluídas antes de 2029. A gente tem 6 passarelas, também na região de Curitiba, a concentração também no contorno sul das passarelas, e a conclusão prevista para 2029.
E a sétima, né, uma única passarela a ser entregue em 2030. E nós temos interseções em desnível, né, então trevos, dispositivos de entroncamento, 2 no contorno norte sendo entregue em 2027, 3 em 2028, 10 unidades em 2029 e mais uma em 2030. Tá? Aí a gente colocou ali também Almirante Tamandaré e Colombo, porque o contorno norte ele tem uma pequena extensão no fim do dia em Curitiba, e o restante está em Almirante Tamandaré e Colombo. A gente trouxe por saber que não é uma jurisdição direta de Curitiba, mas está jusante de Curitiba, então tem um reflexo bastante representativo, né? Então, em Almirante Tamandaré, a gente tem 10 quilômetros de duplicação já em 2027, que é o contorno norte, e Colombo também, contorno norte, 2 quilômetros de duplicação. Então, podemos passar? Mais um resumo, a nossa intenção é esclarecer ao máximo o que tange os investimentos relacionados a Curitiba. Então, um resumo das obras em Curitiba aqui, independente do ano que elas estão sendo executadas, mas como a gente já viu, todas essas obras estão concentradas do 3º ano de concessão até o 7º ano de concessão. Então, a gente vai ter pouco mais de 20 quilômetros de duplicação, pouco mais de 83 quilômetros de faixa adicional, são 11 quilômetros de via marginal, 27 quilômetros, pouco mais de 27 quilômetros de ciclovia, 7 implantações de passarela e 20 implantação ou melhoria de dispositivos, todos estarão em desnível. Tá? Bom, aqui para dar uma noção para os senhores dos trabalhos que a gente tem realizado desde 28 de fevereiro, que foi quando se iniciou aí o contrato de concessão e desde quando a concessionária assumiu, de fato, as atividades no segmento. Desde 28 de fevereiro já foram, isso são dados do final de março, não são dados de hoje, tá? É o recorte do final de março, 3.215 ocorrências em 40 dias de operação, cerca de 1.785 panes elétricas e mecânicas, mais de 810 atendimentos pelas inspeções de tráfego, 339 sinistros já registrados. Hoje a gente tem disponível 10 ambulâncias, 10 guinchos, 13 viaturas de inspeção e 2 caminhões-pipas disponíveis para essas operações. Temos também 9 bases de serviço de atendimento ao usuário espalhadas pelo trecho. Essas 9 bases, hoje, elas operam em perfil provisório, né? Até o final de fevereiro do ano que vem, a gente vai ter as 9 bases num perfil definitivo, ou seja, a gente hoje está trabalhando para construir novas bases, além das que estão lá hoje em perfil provisório. A gente tem, pelo contrato, a obrigação de implantar 15 torres de radiocomunicação com rede de micro-ondas de alta capacidade. Nós já antecipamos esse investimento porque ele facilita muito a comunicação da operação. Isso já está concluído. Nosso centro de controle operacional, né, é uma base pela qual a gente administra de forma central todas as câmeras que já estão instaladas, né? Como eu disse, serão 409 câmeras. A gente não tem obrigação de instalar câmera por hora, mas a gente já se antecipou e instalou aí entre 20 câmeras aproximadamente em locais críticos para que a gente já possa monitorar e prestar um melhor atendimento nesses locais. Pode passar? Aqui um pouco dos diversos canais que a gente utiliza para comunicação para o usuário nesse momento. Nós temos o nosso website, temos o 0800 da concessão disponível, temos um aplicativo, a gente distribui panfleto e jornais eletrônicos em ocasiões específicas, já temos disponíveis painéis de mensagem variáveis na rodovia e temos o totem de autoatendimento em todas aquelas 9 bases de auxílio ao usuário que eu comentei no slide anterior. E até agora alguns serviços já executados, né? Aqui um layout mostrando frentes de pavimentação que a gente está atuando hoje, também frentes de serviços de terraplenagem, pode passar. Então,
desde de 28 de fevereiro, alguns serviços que a gente tem se prestado a fazer, limpeza de placas, sinalização horizontal, remoção e colocação de novas defensas metálicas, recuperação de defensas metálicas também, roçada, limpeza de desobstrução de drenagem, recuperação de pavimento. Hoje nós já estamos com 8 equipes de recuperação de pavimento trabalhando na via, e recomposição de taludes que ocasionam muitos riscos à via e ao usuário. Podemos passar. Aqui algumas imagens desse serviço que eu citei anteriormente, com algumas fotos do antes, o durante, porque alguns serviços ainda não estão concluídos, outros sim. Podemos passar? Podemos passar. Aqui alguns serviços de recuperação de pavimento sendo realizados, podemos passar. Um destaque é a Serra de São Luís do Purunã. Para quem trafega lá, acredito que já percebeu uma mudança expressiva. A gente assumiu a Serra de São Luís do Purunã na condição que está na imagem. A gente tinha ali trilhas de roda, que a gente chama no jargão técnico, são afundamentos da onde passam os pneus do caminhão, de a ordem ali de até 12 centímetros. Então, a gente vinha tendo, antes da concessionária assumir os seus compromissos, diversos acidentes gravíssimos com motociclistas, com carros danificados neste local, e a gente se propôs em 30 dias, ou seja, para o feriado de Páscoa, a gente se propôs a deixar essa serra num outro estado. Pode passar o slide. E aí a gente foi bem sucedido, a gente conseguiu recuperar todos os 4.000 quilômetros de problemas crônicos de pavimento e críticos, e também trocamos defensa, revitalizamos a sinalização. Hoje a Serra de São Luís do Purunã não está na condição ideal, a gente tem até fevereiro do ano que vem para colocar toda a rodovia num patamar adequado de segurança, e faremos isso, mas hoje a Serra de São Luís do Purunã, com certeza, está muito mais segura para o usuário que ele trafega. Podemos passar? Pode passar? Aqui algumas fotos, inclusive noturnas, de como está a Serra de São Luís do Purunã, muito bem sinalizada e com pavimento numa condição muito melhor. Podemos passar? Aqui um resumo final de alguns números que consideramos expressivos para o período que assumimos toda a concessão. Já foram 40 quilômetros de faixa de pavimento recuperada ou revitalizada. Recuperada quando a gente tira parte do revestimento existente e recompõe. Revitalizada quando a gente coloca uma camada de micro-revestimento. Então, já foram 40 quilômetros de intervenção em pista de pavimento, 11 terraplenos recuperados, mais de 6.600 reparos do tipo tapa-buraco. Então, isso mostra que a gente, apesar de todos os esforços do DENIT, a gente assumiu a rodovia numa condição bastante crítica e estamos trabalhando a todo vapor para colocá-la novamente num patamar adequado de fluidez e segurança. Serviços de sinalização e conservação foram mais de 150 quilômetros de pintura de faixa, mais de 7.300 taxas refletivas implantadas. Foram 355 quilômetros de roçadas mecânicas e manuais até o momento, quase todo o trecho, e mais de 1.100 placas substituídas ou recuperadas. Agradeço a atenção dos senhores e ficamos à disposição para esclarecimentos específicos. Convido o Pedro Veloso para fazer parte da mesa. Também o João André Saroli, se desejar fazer parte da mesa também, até para ficarem bastante à vontade. Nós vamos abrir a palavra para aqueles vereadores que desejarem fazer algum comentário, alguma pergunta. E a cada 3, aquele é nosso costume de sempre, os nossos convidados já estão sabendo, cada 3 participações, aí então devolvemos a palavra para que tanto o Pedro Veloso como o João André Saroli possam esclarecer estas tantas dúvidas que porventura nós tenhamos. Então, pela ordem de inscrição, aí o nosso Serginho do Posto, depois o Cida Itualdo e o vereador Ezequias Barros. Serginho, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar as vossas senhorias que estão presentes, o senhor João, o senhor Pedro, que estão conosco.
é um momento oportuno para a gente entender um pouco como irá operar esse modelo de concessão que vossas senhorias estão agora frente a esta empresa. Eu posso dizer que nos últimos anos a gente teve uma experiência muito negativa em relação às concessionárias que atuavam no Paraná. Infelizmente era um modelo que depois se viu, acabou parando nos tribunais, um modelo de contrato que ele foi para as vias da justiça. Isso é lamentável. Eu, observando alguns números que vossas senhorias colocaram, eu posso dizer que eu acho que a operação e o atendimento ele é primordial para que as pessoas usuárias possam ter a confiança e a segurança de trafegar numa via pedagiada. Fazendo um cálculo rápido aqui, esses 9 bilhões de investimentos apresentados serão durante 30 anos. Isso significa, se nós dividirmos por meses, serão investimentos de 25 milhões, chegando a 300 milhões anos, e durante 30 anos chegando a 9 bi. Isso é uma conta muito simples que eu estou fazendo, nesse sentido de fazer um comparativo. Conclui, vereador. Eu acho relevante, 2 minutos só, senhor presidente? Sim. Eu acho muito relevante as estradas oferecerem segurança aos usuários e tarifas justas. Eu espero que essa empresa, de fato, ela cumpra com os contratos. Eu acredito que é bom ter um compliance e não ter uma boa banca de advogados, como a gente fazia audiências no Ministério Público do Estado do Paraná, e nós tínhamos 8 advogados e apenas um engenheiro que comparecia representando a concessionária. Então, eu quero parabenizar pelo fato de vocês estarem vindo aqui, trazendo esclarecimentos. Pena que 2 minutos eu não vou poder completar outras perguntas aqui, mas eu também agradeço a vinda para esses possíveis esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Quem sabe a pergunta do colega possa responder àquela intenção que Vossa Excelência tem. Então, agora vamos ouvir o Sidney Tualdo com a palavra. Procure ser objetivo, 2 minutos, para que todos os vereadores que quiserem possam participar democraticamente da nossa reunião. Obrigado ao nosso ilustre Tito Zeglin. Saudando novamente ao Pedro, ao João, que vieram aqui hoje, com certeza importante. Eu já disse esses dias na fala, e até assinamos juntos, com o vereador Mauro, Serginho, Erivelto e mais alguns vereadores, a vinda de vocês até a casa. Isso não aconteceu lá atrás, e agora está acontecendo. Então, assim, solicitando só uma informação, as obras, você deu a amostragem aí do que vai ser feito, como é que a população pode acompanhar um portal de transparência que vocês vão ter do que está sendo gasto, quanto está sendo gasto e o que está sendo feito. Isso vai ter possibilidade do cidadão paranaense estar acompanhando, e eu, principalmente, que moro no contorno norte, sei muito bem das dificuldades ali próximas. E também com relação à segunda pergunta, nesses valores que o vereador Serginho colocou, a questão, é uma pergunta até, não diria indiscreta, mas questão de custo, de gasto e de faturamento. A empresa tem mais ou menos uma previsão dessa questão aí durante esses 30 anos? Seria isso, muito obrigado. Para completar esse primeiro bloco, vamos ouvir o vereador Ezequias Barros. Bom dia, obrigado, presidente, obrigado a presença aí do Pedro e do João. Agradecer aos senhores por vir a essa casa falar a respeito deste importante empreendimento que é as estradas do Paraná. Vocês ficaram com um lote importante aqui na região metropolitana. Perguntar como é que se dará. Nós temos um problema grave aí no contorno sul, que é ali a entrada e saída do Sabará, também a entrada do Caiuá. São situações complicadas. Claro que ali, na entrada do Caiuá, já está praticamente pronta a marginal, mas na entrada do Sabará, não. Então, é algo que, para quem mora no Sabará, Caiuá, é muito importante, né? Claro que tem obras que vão precisar do DENIT, aprovações do DENIT, a gente sabe disso. Vocês estão com a questão da melhoria do sistema, né? E saber se isso se dará também já em 2020, agora até 2026, 2025, quando começa realmente a acontecer essa obra de revitalização e também de pistas ali laterais, essas marginais ali na região do Sabará e Caiuá, se elas vão se completar para poder realmente se tornarem vias que possam dar
uma melhoria no tráfego ali, que hoje não. Ela está interceptada, portanto, cria dificuldade. Seria isso. Parabéns por vir aqui explicar toda essa situação. Eu creio que a conversa ajuda muito e, com certeza, nós aqui vamos estar para ajudar também as empresas. Muito obrigado. Pedro Veloso e João André Saroli, a palavra está com vocês. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Serginho, Sidney e Elequias, vou pela ordem, tá? E se faltar algum complemento, por favor, me acione. Só uma adequação, Serginho. Os 9 bi de investimentos, eles vão ocorrer entre o 3º e o 7º ano. São 9 bi de investimentos em obra. Então, uma concentração muito mais expressiva. A gente está falando de mais de 1 bi de reais por ano de obra. Além disso, tem mais quase 5 bilhões de reais que vão ser destinados à operação da rodovia ao longo dos 30 anos. Tá? Então, o investimento de obra ele é bastante expressivo mesmo e concentrado do 3º ao 7º ano. Tá bom? Em relação ao questionamento do Sidney, a questão da transparência das informações, né? Nós vamos, pelos nossos canais, Instagram, e também pelo site, sempre disponibilizar a informação das obras, do andamento, dos cronogramas. Não estamos nesse momento ainda, obviamente, as obras começam ainda no momento posterior, as obras de implantação. Hoje a gente tem comunicado a respeito de todas as nossas intervenções. Então, todos esses pontos de recuperação de talude, de recuperação de pavimento, o período que eles ocorrem, isso já está sendo divulgado nas nossas páginas. Obviamente que as páginas da concessionária ainda não têm a amplitude, principalmente as redes sociais, que consiga chegar a todos os usuários. Então, qualquer canal complementar é bem-vindo, e, nesse sentido, a gente conta com todo o aparato da NTT. Tá? Então, a NTT hoje já disponibiliza em seu site todas as informações do contrato, o contrato é público, e a gente tem alguns relatórios que a gente entrega mensalmente para a NTT, alguns em outros períodos, mas mensalmente todo o cronograma de obras, todo o avanço de obras e outras tratativas da concessionária são transparentes no site da NTT, inclusive o tráfego passante nas praças de pedágio. Tá bom? Em relação ao questionamento do Elequias... Ezequias, me perdoe. Ezequias, as obras do contorno sul, as marginais que afetarão ali a entrada do Kaiowá, elas estão previstas para conclusão em fevereiro de 2027. Tá? Então, toda a marginal do contorno sul vai estar interligada até fevereiro de 2027, inclusive a recuperação das vias marginais existentes. Tá, joia? Ok, então vamos para o próximo bloco, que é o vereador Alexandre Prévost, Rodrigo Braga Reis e Zezinho do Sabará. Propositalmente estou deixando o Mauro Inácio por último, até por questão de fazer as honras da casa no final. Tá ok. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra, cumprimento e agradeço o João e o Pedro por estarem aqui presentes, prestando os devidos esclarecimentos sobre o futuro aí das estradas. Nós temos em Curitiba um problema que nós consideramos grave, que é a questão do viaduto do Orleans. É o viaduto que dá acesso atual do Túlio, que vai para o bairro São Brás e para o bairro Orleans. E ele está relacionado à BR-277. E o viaduto do Orleans é uma promessa de campanha de 2016 do atual prefeito, da atual gestão, que haveria uma reforma deste viaduto do Orleans para adequar o viaduto para as pessoas que usam, que hoje passam por uma situação muito crítica, principalmente aqueles que cruzam a BR. A minha pergunta porque muito se jogou, a prefeitura jogou para o governo do estado jogou para a antiga concessionária, aí falaram que como estava sem concessionária não tinha como fazer o projeto, enfim, foi um empurra para lá, empurra para cá. A minha pergunta é se está previsto esta reforma no viaduto do Orleans pela concessionária e se isso foi botado na mesa, se existe essa preocupação tanto da concessionária quanto das autoridades que tratam com a concessionária. Seria isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Agradeço ao vereador Alexandre Prévost. E agora vamos ouvir o Rodrigo Braga Reis com a palavra.
Senhor João, senhor Pedro, primeiro, parabéns por terem vindo aqui na Câmara para ouvir os vereadores, que nós que atendemos diretamente a população dos bairros de Curitiba influenciadas. Nós discutimos aqui essa semana que as concessões antigas foram um dos maiores antros de corrupção na história do Paraná. Faturaram mais de 50 bilhões de reais durante esses 23 anos que ficaram com a concessão. Eu, em 2018, fui candidato a senador, andei por todo o estado do Paraná e a gente via que as obras não foram feitas de duplicação dentro do nosso querido estado do Paraná, e depois nós vimos aí as condenações e processos absurdos, inclusive acordos absurdos que o Ministério Público fez com as concessionárias. Nós sabemos que a empresa de vocês nada tem a ver com isso, mas eu queria saber agora, de início, como vocês assumiram agora, se vocês já têm um levantamento, quais são, independente da pergunta dos vereadores aqui, de todos os pontos que cada um citou, o viaduto do Orleans é muito importante, lá na SIC é muito importante, mas se vocês já têm um cronograma de obras, você diz que até 2027 vão ser feitos uma série de investimentos, então eu queria saber quais são os pontos principais em Curitiba, e aqui próximo a Curitiba, na região metropolitana, as obras que serão obrigatoriamente feitas pela empresa de vocês. Muito obrigado, Rodrigo Reis, vereador. O Zezinho do Sabará, homem que representa a cidade industrial de Curitiba e que vive diariamente a Juscelino Kubitschek. Obrigado. Bom dia a Pedro e o João. Como é que é? João mesmo? Tá. Eu moro ali no Sabará, entre Caiuá, perto para lá da Volvo, um pouco, há quase 40 anos. E eu tenho vivido ali e visto, e sou muito cobrado, porque ali a região agora virou um caos. Tá? Viaduto do Caiuá, trincheira do Sabará e ali a entrada de Araucária, ninguém suporta mais. Acidentes, demora, não consegue atravessar. Qualquer coisa que acontece ali, fica ali meia hora o pessoal para atravessar para o outro lado. Então nós estamos ilhados lá. E aí eu não entendo muito bem do projeto, eu não entendi. Tem algum projeto para mais alguma trincheira ou viaduto ali naquele trecho ali, entre Ceasa e a Volvo, por ali? Ou vai continuar como está? E se vai demorar muito? Porque a gente não consegue esperar muito tempo ali. Inclusive, essa semana, levei o pessoal do IPUC ali na trincheira do Sabará para fazer uma melhoria, porque o pessoal não consegue sair ali, trava o trânsito e vira um caos. E se o rapaz lá do IPUC vai fazer um projeto e vai falar com vocês para autorizar uma melhoria. Eu acho que vocês devem tratar com carinho, porque nós não aguentamos mais, o povo está desesperado, me cobram todo direto, cobra do Mauro, cobra de todos os vereadores que estão envolvidos nesse projeto, e Toninho também, e demais ali. Então, queria saber se vocês têm ali alguma coisa de emergência, porque não dá para esperar para 2027, eu sinto muito, nós vamos ter que fazer tomar alguma atitude, mas não dá para esperar para 2027 de jeito nenhum. Atitude paliativa, né, Zezinho? Zezinho do Caiuá, Sabará e adjacência. Bom, Pedro Veloso, agora fique à vontade para responder. Começando pela pergunta do Alexandre, né, em relação ao viaduto do Orleans. O viaduto do Orleans, ele faz parte do arrolamento, né, que a gente chama dos termos, dos ativos da concessão. Então, ele é um viaduto de jurisdição hoje da Via Araucária, passará a ser, né? O arrolamento definitivo ele se dá após 1 ano de concessão, mas a gente já, em conversas com o DENIT, até para compor um bom termo de arrolamento, DENIT, DR e Prefeitura, inclusive, a gente tomou ciência que existe no plano diretor da Prefeitura uma ampliação, que ele acaba eliminando o viaduto do Orleans como ele se dá hoje. Ele é um viaduto de transposição, basicamente, ele se presta muito mais à transposição do tráfego urbano do que, propriamente dito, a utilização do tráfego rodoviário. Então, não faz parte do objeto da concessão esta ampliação específica,
faz parte até onde a gente apurou, isso não é algo definitivo, a apuração se deu basicamente por conta do termo de arrolamento, isso faz parte do plano diretor, das intenções da Prefeitura de Curitiba. Tá? Então, estamos abertos para... Do Governo do Estado? Perfeito. Ótimo. Então, a gente está aberto, obviamente, né, acho que esse é um projeto que tem que ser analisado em conjunto, estamos abertos a qualquer tratativa técnica, inclusive, nesse sentido. Tá? Mas a ampliação específica não faz parte do objeto da Via Araucária. Tá? Rodrigo Braga, em relação ao cronograma da obra, a gente tentou aqui, Rodrigo, trazer um recorte específico de Curitiba, mas assim, este cronograma do 3º ao 7º ano de conclusão das obras, ele não se dá por um desejo da Via Araucária, ou um desejo nosso de gestão. É um cronograma, inclusive, bastante desafiador, mas ele vem do próprio contrato de concessão. Então, a gente tem obrigações específicas perante a ANTT e que a gente precisa cumprir cada uma dessas etapas. Então, a gente não tem essa liberdade de flexibilizar esse cronograma, ou seja, eu vou antecipar uma obra de duplicação em detrimento de uma obra de faixa adicional ou de marginal, ou vou antecipar uma obra e postergar. Podemos propor, existe flexibilidade nesse sentido, mas a prerrogativa é da NTT e o contrato de concessão é muito claro em relação ao cronograma. Né? Então, a gente depois vai disponibilizar esse material que a gente trouxe aqui. No material tem um recorte específico da região metropolitana e de Curitiba, especificamente, a todas as obras que ocorrem ali, um resumo do tipo das obras e também ano a ano, quando elas ocorrem. Tá? E Zezinho de Sabará, em relação a esse ponto, a gente pode, assim, a gente pode não tratar aqui com o rigor técnico adequado se eu me propor a responder de forma simultânea aqui ao questionamento. Então, eu queria nos colocar novamente à disposição para o caso específico de Sabará e, eventualmente, Caiuá, aqui, da gente fazer uma reunião específica, entender todo o contexto, posicionar por nossa parte também qual é a nossa obrigação em relação a esses pontos, porque aqui envolve, de novo, via urbana e via, de fato, que é do sistema rodoviário. Então, eu acho que eu preferiria que a gente tratasse esse tema numa reunião específica e técnica, porque eu posso, né, assim, nessa resposta aqui agora, ela pode ser um pouco vaga. Então. Excelente. Até o Zezinho ficou contente. Bom, agora nós vamos ouvir o Erivelto Oliveira, na sequência o vereador Mauro Bobato e o Éder Borges. Erivelto. Obrigado pela participação de vocês, Pedro e João, nessa audiência, que nós podemos chamar assim. 3 situações que eu quero colocar para vocês. A primeira, em relação a isso que você acabou de falar, que é possível mexer na ordem dessas obras. E me parece que se a gente tivesse a Juscelino Kubitschek, ali a marginal, dos dois lados, uma rua bem sinalizada, bem pavimentada, enfim, que você pudesse circular ali com mais velocidade, talvez isso já tirasse um pouco do movimento da própria BR. Essa é a questão número 1. A segunda vocês estão fazendo algum estudo de tráfego para saber como vocês podem diminuir ou talvez até segmentar os horários de funcionamento nessa avenida, de repente alguns horários para caminhões, outro horário para veículo leve, enfim. E uma outra questão ali, se não me engano, são 4 pistas, né? Não é possível você deixar 2 pistas dedicadas para caminhões e veículos pesados e 2 pistas dedicadas para veículos leves? Isso, inclusive, evitaria acidentes como nós tivemos 2 semanas atrás, que acabou matando um fotógrafo amigo nosso, que foi imprensado entre 2 caminhões. Gostaria desses esclarecimentos. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Tito Zeglin. Tentarei ser breve. Desejar parabenizar o Mauro Inácio pela iniciativa, os outros vereadores, inclusive eu sou signatário. João, Pedro, sejam bem-vindos sempre a essa casa, e já é um bom começo, porque a gente tem uma séria dificuldade em ser ouvido pelas concessionárias, em que pese vocês serem uma concessão federal e estadual de rodovias, mas atingem a cidade de Curitiba e outros municípios, então a gente necessita dessas informações. E claro que temos os canais institucionais para conversar com vocês, mas essa conversa acaba sendo uma forma mais pessoal, a gente conhecer as histórias, inclusive trajetórias pessoais, para a gente poder avançar e entender. Conversando aqui com o João, uma área, Rua Pedrina Cordes Costa, está na faixa de domínio, é um acesso
que a gente teve muita dificuldade para implementar. Eu entendo os critérios para restringir o acesso a essas rodovias pedagiadas, mas foi uma dificuldade muito grande para implementar. Não é da concessão de vocês, está depois do SEASA, é da PR, mas está em uma faixa de domínio público que a gente pede manutenção. A concessionária acaba não fazendo o acesso, a manutenção na marginal do acesso, e demora 3, 4 meses para dar uma anuência para a prefeitura poder intervir. É uma estrada de chão ainda, que acontece lá na minha região, não diz respeito a vocês, mas é só para pontuar, e a dificuldade que a gente tem de conversar com a concessionária hoje num período que a comunicação é full time. Então, só pontuar isso aí, foi um bom começo, porque vocês se disponibilizaram a vir na casa para a gente poder abrir esse canal de conversação e avançar cada vez mais. A gente não quer nada de informação privilegiada, mas como a gente é cobrado nas nossas comunidades as intervenções, sejam bem-vindos a essa casa e que possa ser uma abertura de um canal, desejar sucesso a vocês, porque a gente precisa dos pedágios, sim, precisa que vocês sejam funcionais e que a resposta seja melhor. A gente teve uma experiência ruim no passado, que agora seja um período de avanço. Sejam bem-vindos a essa casa. Vereador Éder Borges, por gentileza, 2 minutos para sua conversa. Obrigado, presidente Tito Zeglin. Cumprimento o vereador Mauro Inácio pela proposição, pela iniciativa, e dou as boas-vindas à casa, ao Pedro e ao João. Eu vou, além de Curitiba, uma demanda importante do nosso Estado e que, absurdamente, ao longo de todos esses anos de pedágio, nunca foi resolvida, é a BR-277. A duplicação da BR-277 até Foz do Iguaçu. Sei que a concessão da empresa dos senhores vai até Irati, né? Mas eu gostaria de saber qual é a previsão, se há previsão, se há projetos para duplicar a BR-277, para dar celeridade a esse trajeto tão importante, dar, acima de tudo, segurança. E, voltando para Curitiba, eu devo fazer a observação que até 2027, que de fato será uma tortura, principalmente para as pessoas que moram na região do SIC, passar por essa situação, continuar nessa situação. Então fica meu apelo, né, para que seja efetivo de fato esse prazo de entrega, que não demore mais e que não tenhamos mais uma linha verde. Muito obrigado. Agora vamos ouvir, então, novamente o Pedro Veloso. Bom, começando aqui pelo questionamento do Erivelto, em relação a Juscelino Kubitschek, eu acho que mantemos na mesma linha do que respondemos para o Zezinho. Eu acho que tem ali uma questão a ser discutida, né, João, e a gente está buscando essa agenda, Erivelto, sobre a jurisdição específica da via marginal ali no contorno sul. Tá? É um tema que ainda não está 100% maduro, mas uma questão que eu acho que é importante ratificar. O trecho de marginal que hoje perde a ligação, né, no próprio contorno sul, nós construiremos até o final de 2027, até fevereiro de 2027, e além disso, na mesma data, fevereiro de 2027, a gente precisa recompor toda a largura de marginal, né, e isso vai dar a oportunidade de melhorar a sinalização, né, tanto horizontal quanto vertical, e a gente tratar os temas de segurança, não necessariamente lá até fevereiro de 27, mas a gente começa desde já. É importante salientar, a concessionária vai manter, ao longo de toda a concessão, um plano de ação emergencial e um plano de gerenciamento de riscos. Isso vai estar voltado todo o tempo para questões de segurança. Então, sempre que a gente tiver um ponto crítico de segurança, isso vai ser muitas vezes colocado pela própria Polícia Rodoviária Federal e os agentes de trânsito regionais, a gente consegue tratar esses dados e apresentar uma resposta num projeto específico, independente das obras de ampliação. Então, muitas vezes a gente tem sinalização, melhorias da configuração de trânsito, como a questão de priorizar tráfego de veículo leve em algumas faixas, pesado em outras, são todos temas que a gente consegue tratar em paralelo às obras de ampliação ou até mesmo antecipadamente. Mas as obras de ampliação especificamente, aí antecipando um tema do Éder Borges, quando a gente fala de estar realizando obras a serem concluídas até fevereiro de 2027, a gente precisa lembrar que esses projetos serão aprovados pelos órgãos competentes, especialmente a NTT. A gente precisa de obter licença
de instalação dessas obras nos órgãos ambientais. A gente precisa, muitas vezes, desapropriar pessoas e realizar desocupação de faixa de domínio. Então, existem tarefas predecessoras à realização de obras, de fato, que tornam esse cronograma muito arrojado. Então, eu sei que para quem sofre com congestionamento, para quem sofre com questões de segurança, e é a nossa angústia também realizar esses investimentos o quanto antes, mas é preciso ter esse entendimento que tarefas predecessoras às obras são muito complexas. E em relação ao Mauro Bobato, entendi o seu ponto, assim, só para posicionar, nós temos mais de 1.000 acessos ao longo da concessionária, e depois de 2 anos sem concessionária, e alguns trechos não tinham uma concessionária específica administrando desse sistema, a gente agora recebe uma demanda muito represada, do DR, do DENIT, e de lindeiros à rodovia que não tinham exatamente um canal de comunicação. Então, a gente pede aos senhores aí um entendimento dessa situação, às vezes vai chegar para vocês um pedido de acesso, um pedido de melhoria. Nós temos mais de 1.000 acessos na rodovia, a gente está criando canais específicos de atendimento a isso. Então, nosso site vai ser uma porta de entrada, onde a gente faz uma triagem técnica do que precisa ser feito, e também, obviamente, nosso apoio institucional, especialmente aí na figura e na gestão do João Saroli. A gente vai ter todo o contato institucional para quando for institucional, e todo o contato através do nosso site para entrada e solicitações de pedido de acesso e melhoria. É que do Éder, sim, sobrou um tema. Um é em relação a quando a gente pensa em obras de 2027, tem todas essas etapas anteriores que tornam o desafio de antecipar alguma coisa muito complexo. E só ratificando em relação a 277. A 277, administrada hoje pela EPR e pela Via Araucária, estará 100% duplicada, e na sequência, nosso trecho vai até além de Irati, ele vai até o Trevo do Relógio, pouco antes de Guarapuava, né, na 277. Do Trevo do Relógio até o fim da 277, este está previsto, aí não é da nossa concessão, mas tem uma previsão de concessão, que é o lote 6 da concessão do Paraná, que também duplica todo esse segmento de rodovia. Então, a 277, eu acho que será uma das maiores revoluções de infraestrutura do Paraná, na minha opinião. Ok, agora vamos ouvir, então, o Salles da Fazendinha, lá da rua Raul Pompeia, Arnaldo Taia, adjacências. Obrigado, presidente. Pedro, a pergunta minha é parecida com a de alguns vereadores que me antecederam, mas eu vou ser um pouco mais objetivo. O grande problema da nossa região ali, como o vereador anterior falou, Zezinho, é o viaduto ali do Sabará e do Caiuá, certo? Aí tem um detalhe, para frente um pouco temos o viaduto da Volvo. Aquele da Volvo, ele tem 2 pistas. Esse fator fez com que desafogasse o trânsito da região. No nosso caso para cá, que é o viaduto do Sabará e do Caiuá, só tem uma pista. E a trincheira é quase que impossível acontecer, porque se arrasta há anos esse projeto. Fazer de forma que foi feito naqueles viadutos, igual foi feito no da Volvo, com 2 pistas, seria mais simples e mais fácil, e resolveria grande parte ou quase todo o problema. Isso já está em estudo, está para acontecer nesses 2 viadutos do Sabará e do Caiuá, ou, no teu caso, você não tem esse conhecimento ainda? Só um minutinho, tem o Marcos Vieira e o Bruno Pessutti. Concluiu, vereador Salles? Ainda tem 30 segundos. Concluiu. Então, obrigado. Líder do PDT na casa, Marcos Vieira, meu líder. Obrigado, presidente. Quero parabenizar a iniciativa dos vereadores em trazer essa discussão hoje. Parabenizo aí os representantes da concessionária. Pedro e João, o que eu talvez vou falar aqui já seja repetitivo, mas eu não posso deixar de fazer esse registro, uma vez que nós somos representantes do povo e somos muito cobrados por essas demandas. Eu quero falar referente aos acessos às rodovias, principalmente as manutenções, que hoje a prefeitura faz até o seu limite, e depois tem um trecho lá que muitas vezes é um trecho pequeno, de 50, 100 metros, que fica por dias e meses aguardando manutenção, e muitas vezes a prefeitura não tem a autorização para fazer, e também a concessionária não faz esse reparo. Isso traz um transtorno enorme para a população que precisa fazer uso dessas vias. Quando nós temos uma
rodovia, tipo o contorno que passa por dentro de Curitiba, é bem provável, vereador Tito, que quase todas as pessoas precisam ter esse acesso. Então, precisa estar bem conservados. Até o trecho que eu falo numa outra parte que não é da responsabilidade da concessionária de vocês, que hoje, é claro, a prefeitura fez a manutenção e 50 metros é onde tem inúmeras situações lá que já causaram vários acidentes e não são feitas essa manutenção porque não tem autorização. Como é que é feita essa autorização? Qual a possibilidade de haver esse sincronismo entre a concessionária e a prefeitura, para que quando for feita a manutenção, seja feita de uma vez por todas e a população não sofra com tanto transtorno quanto tem acontecido hoje para acessar as vias aqui que passam por Curitiba. Seria isso, obrigado. Vamos ouvir o filho do ex-governador Orlando Pessutti, vereador Bruno Pessutti, com a palavra. Muito obrigado, nosso presidente Tito Zeglin, do MDB Velho de Guerra, agora nessa casa. Quero parabenizar aqui a iniciativa dos vereadores Erivelto Oliveira, Sidney Tualdo, Mauro Inácio, por trazer o tema do pedágio à Câmara Municipal de Curitiba, um tema que foi bastante debatido antes da concessão, para que a tarifa fosse a mais baixa possível. Mas parabenizar aqui o Pedro e o João, que estão aqui. Um tema, várias respostas já foram dadas, mas poucas pessoas citaram a questão do pagamento. Vocês citaram que apenas 30% dos usuários estão usando as tags, que dão desconto. De que forma que vocês podem fazer publicidade para que as pessoas utilizem a tag para reduzir o pagamento do pedágio e até mesmo se há uma previsão para que exista um deslocamento ou a construção de uma nova praça de pedágio ali no Purunã, que talvez seja a mais importante do estado do Paraná, no mesmo modelo que existe no Rodoanel. Quem viaja a São Paulo sabe que no Rodoanel as praças são um pouco deslocadas para garantir um maior fluxo de veículos a fim de evitar filas. E evitar filas é fundamental para evitar acidentes e também melhorar o conforto para o usuário. Pedro Veloso, agora é com você. Senhor presidente. Pois não? Apenas rapidamente, só perguntar ao Pedro se ele disse que vai disponibilizar todas as obras relativas a Curitiba e ao nosso município para os vereadores, com os detalhes. De que forma? Isso virá impresso, será distribuído? Você poderá se inscrever, tem vaga ainda? Não preciso. Mas gostaríamos de ouvi-lo, até pela experiência que Vossa Excelência tem aí, conhecendo a nossa cidade, como já quase prefeito foi, seria importante Vossa Excelência contribuir com o debate. Eu agradeço, mas a minha contribuição nesse momento é olhar o que a concessionária tem de planejamento para as vias na cidade de Curitiba. Na cidade, muito obrigado. Então, fica bastante à vontade para responder os vereadores. Okay. O senhor Salles, da Fazendinha, colocou novamente o tema, né, de Sabará, viaduto da Volvo. Como eu disse, eu gostaria que fizéssemos uma agenda técnica e a gente até convidou hoje o nosso coordenador de projetos, ele teve um problema, não pôde estar aqui com a gente. Mas assim, eu também acho que o tempo acaba sendo escasso para a gente tratar muito aprofundadamente um tema específico. Eu não tenho a resposta em relação ao viaduto da Volvo, também a todo o tema da Juscelino Kubitschek, então gostaria de a gente trazer numa agenda apartada, também como eu propus ao Zezinho, se os senhores estiverem de acordo. Então, o João vai endereçar as outras duas questões. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, vereadores, aos vereadores que fizeram o convite para que estivéssemos aqui. Só gostaria de reforçar que é importante a concessionária estar aqui para explanar mesmo essas situações. E nos colocamos aqui, vereador Marcos, aproveitando a sua pergunta, que sim, nós fazemos divisa, o lote 1 atinge 18 municípios, né? Aqui da região metropolitana, lembrando Colombo, Almirante Tamandaré, Curitiba, e nós teremos, sim, conversas, interfaces com todos esses municípios, né, referente a marginais, referente a viadutos, porque nós temos, como o Pedro lembrou, uma orientação muito clara do governo federal pela agência, das obras que nós devemos executar, né? Porém, existe uma certa flexibilidade de chegar num ponto em que a obra possa ser melhor aproveitada, melhor dimensionada para as prefeituras e para a concessão em si.
Então, isso será feito, já tem início dessas conversas com a Prefeitura de Curitiba e com outras prefeituras. Então, será feito sim. E ao Bruno, obrigado, Bruno Pessutti, também pelas perguntas e pelo ponto, né, que o senhor levantou, que é o uso das tags, né, que é o uso do sistema automático. Então, realmente, o que nós observamos foi um número de 40% dos usuários. Tá? Isso significa o quê? 40% de todos os veículos que passaram nas praças de pedágio, em específico São Luís do Purunã, durante o feriado da Páscoa, utilizaram esse sistema. Esse número, nos outras concessões e em outros lugares, esse número chega a 70% e a 80%. Então, há um caminho, há um processo para adesão a esse sistema. Nós faremos propagandas, sim, tá, Bruno? Estamos contratando agências para nos ajudar vamos dizer, a acelerar o processo de adesão. Nós estamos contando com as empresas também que fazem parte disso, que estão com novos processos de marketing, novas ações, e queria aqui mencionar que a própria Sem Parar anunciou que vai agora, durante um período, né, as pessoas que aderirem ao Sem Parar vão ter 1 ano de mensalidade grátis. Então, isso ajuda a adesão também de todo mundo. É uma notícia muito importante. Eu gostaria de perguntar aos vereadores se alguém mais gostaria de se inscrever. Porque então, por gentileza, nos apartes, Vossa Excelência poderá. Vereador Vagnoni gostaria de se inscrever também? Nós temos o vereador Oscalino e a vereadora Noêmia. Ok. Então, vereador Oscalino, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar essa dupla que nos deu a alegria de passar pela Casa do Povo, trazendo esclarecimento, trazendo logística, não só para Curitiba, como a região metropolitana e diversas outras cidades, conforme falaram aí, até o relógio. Eu gostaria de dar uma sugestão, eu até lamento, me penitencio se eu estou totalmente errado, mas pela clareza, pela delicadeza e respeito ao povo do Paraná, nós tivéssemos aqui um representante da Câmara fazendo parte desta comissão que tão bem feito vai fazer por esse Paraná. Não só da Câmara Municipal, mas também um deputado que pudesse representar a Assembleia Legislativa, uma pessoa do Ministério Público e uma da OAB. Em função, não estou desmerecendo algo tão generoso que os senhores estão fazendo, mas pelo que passamos por calamidade e demoras e vidas que foram ceifadas, a gente precisa de um grupo público mais robusto junto a esta louvável empreiteira que vai desenvolver esse trabalho tão gratificante. O senhor falou aí da extensão, da magnitude. Então, eu gostaria de dar essa sugestão a esses legislativos. Muito obrigado, sucesso, paz e bem. Paz e bem. Vereadora Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Pedro e João, 2 apóstolos de Jesus hoje aqui nos visitando. Eu quero fazer pergunta aos dois, mas acho que foi o João que fez uma fala em relação ao Sem Parar. A concessionária, e aí eu sou leiga nisso, eu vou fazer a pergunta, você vai me esclarecer. A concessionária não teria uma plataforma para não haver cobranças, mais uma cobrança do usuário na questão do Sem Parar? E a informação que nós temos, que também não sei se procede, quando se perde uma data de validade, fica para a concessionária o recurso com que ele investiu. Exemplo, perdeu o cartão ou não viajou naquele período. O que é feito desse recurso, se há esse recurso, e qual a responsabilidade social das concessionárias em relação ao entorno dessas plataformas? Eu vi que foi falado que vocês iriam contratar 700 servidores, 700 funcionários, 689 foram já contratados, é tudo do antigo
contrato das concessionárias com esse novo. A gente tinha a promessa de que seria bem mais em conta, mas a gente observa que os valores estão bem próximos do que já eram. E a questão de impacto, principalmente as pessoas que têm o seu caminhãozinho, que ele depende do seu frete, e se é avaliado essas questões também ou é análise geral. Muito obrigada. Então, para encerrarmos aí a participação dos vereadores, o Mauro Inácio, com a palavra. Obrigado, vereador presidente Tito Zeglin. Bom, eu, na verdade, quero só agradecer, dizer que essa casa, esse convite, cumpriu, né, o objetivo, que era trazer, então, os representantes da Via Araucária aqui. Foi uma reunião esclarecedora. O nosso tempo regimental ele é limitado, então, certamente, poderíamos aprofundar muito mais algumas questões, mas a Via Araucária se colocou à disposição para ter outras reuniões, né, lá na sede deles, ou aqui mesmo. Lembrando que eu deixei um dossiê também, eu espero participar dessas reuniões com a pauta que eu já entreguei ao João e ao Pedro, e colocar também, que tem sido assunto agora, desde ontem à noite, agora de manhã pela imprensa, daquele buraco que se reabriu lá na 277, bem próximo à Viaduto Olhos, e está todo mundo cobrando. Já na época do DENIT foi assunto nessa casa, eu trouxe esse assunto aqui. A gente entende que não é só um curativo de obra, tem que ser uma obra mais profunda naquele trecho. Certamente a Via Araucária irá tomar essas providências, mas também que desse agora o Pedro e o João uma resposta, não só a essa casa, mas como a sociedade, especialmente nossos vizinhos, né, que moram ali, e muitos trafegam, então, pela BR-277. No mais, agradecer e esperar a duplicação do Viaduto Olhos num prazo a ser iniciado em 3 anos, é uma ótima notícia. Aquele é conhecido como contorno da morte. Certamente, a gente entende que vocês estão trazendo o desenvolvimento e esperamos acelerar algumas ações que venham ao encontro dos anseios da sociedade. Muito obrigado, estamos à disposição e, claro, como eu já havia dito no início da minha fala, um canal aberto com vocês para que possamos aprofundar essas conversas. Obrigado. Pedro, fique à vontade. Também o João André Saroli. Ok. Só agradecer ao vereador Oscalino pelas palavras e desejos de boa sorte também à concessão. Desejamos a essa Câmara também que entenda que, né, às vezes, uma comissão, alguma coisa junto com outros representantes e que certamente visam pelo bem público e, por que não, pelas ações da concessão. Vereadora Noêmia, então, eu acho que eu tenho 3 perguntas aqui. Vou começar pela questão do Sem Parar. A Sem Parar, então, ela é uma empresa, né, que presta esse serviço para pagamento automático, né, através da via de sistema automático das praças de pedágio. Existem outras empresas que também fazem esse serviço, né, que prestam, e ali entendemos que, então, há uma competição no livre mercado para qual serviço, qual vai dar o maior desconto, qual que não vai cobrar uma mensalidade, não condiz a concessionária, tá? Então, a concessionária não tem nenhum poder, vamos dizer, sobre isso. A gente disponibiliza, logicamente, que a opção da via fácil, mas isso são empresas que prestam esse serviço e que, como eu comentei, a Sem Parar vai entrar com essa campanha. E nós sabemos que existem outros bancos que fornecem tags, né, uma vez com contas no Itaú e tudo mais, tem bancos que fornecem tags. Nós já temos aí mais de 700, cerca de 800 funcionários que foram contratados. Eles estão espalhados nos 473 quilômetros da concessão, na verdade, mas sim com compromissos, logicamente, social. Isso entendemos a importância, né, da geração de emprego, porque isso são contratações diretas da Via Araucária. Nós não estamos considerando todos os contratados das empresas ainda, né, que estão prestando serviços, empresas de engenharia. Então, existe uma contratação, uma previsão muito interessante de mão de obra de contratação das pessoas. E aproveito a pergunta para destacar a maior diferença, uma das principais diferenças entre os contratos antigos e esse contrato de agora. Nós mostramos um gráfico e vai ficar disponível na nossa apresentação. Existe uma diferença de tarifa em algumas praças de pedágio que elas chegam a quase 50%. O que era cobrado anteriormente e o que é cobrado agora. Então, há uma diferença bem significativa
e uma obrigação contratual com obras assim muito mais robusta, né, com penalidades para a concessionária e também com incentivos para a concessionária executar as obras. Então, acho que esses são dois pontos muito interessantes, que além da penalidade, há o incentivo à iniciativa privada. Então, isso é uma visão muito interessante, uma ação muito interessante do contrato. Eu acho que, respondidas as 3 perguntas, finalizamos. Pedro, se quiser comentar sobre contorno. Você acha que tem um ponto do Mauro aí que a gente está acordado desde madrugada por conta dele, que é o quilômetro 98, né, ali antigo Café Damasco. É um ponto que a gente não conhecia, né, a gente desconhecia até de todo o cadastro que a gente recebeu, porque ali tem uma drenagem profunda que faz parte da macrodrenagem urbana, então a gente está em contato com os técnicos da prefeitura, né, a minha equipe especificamente de obras está em contato com a equipe da prefeitura de Curitiba para desmistificar aquele tema. Infelizmente, ele não nos deu tempo suficiente. A gente fez uma ação paliativa tem pouco menos de 2 semanas naquele local, recompondo novamente a questão de segurança, e já estávamos trabalhando com projetista e projeto para uma ação definitiva naquele local. Ele não esperou, a gente infelizmente não tem controle sobre as questões climáticas e também o meio físico ali, então a nossa equipe está em campo hoje, tanto a equipe de projetos quanto a equipe de obras, para definir ali uma solução que de fato seja definitiva. Eventualmente a gente não vai conseguir a solução para os próximos 30 anos, mas a gente novamente vai atuar ali com muita seriedade, buscando recompor as questões de tráfego e segurança o quanto antes e também dando uma solução que perdure por mais tempo, apesar de ser um local que a gente desconhecia, não temos todos os projetos que nos permitam uma ação 100% assertiva. Mas, de novo, estamos com toda a equipe técnica no local desde as 6 horas da manhã. Concluiu, Pedro? Então, tá ok. Então, eu quero, mesmo ausente, eu quero agradecer pela boa vontade em estar aqui, mas impossibilitado devido à circunstância, ao Alessandro Nova, coordenador de projetos do Grupo Pátria Via Araucária. Quero agradecer o Pedro Veloso, diretor de engenharia do Grupo Pátria Via Araucária, e também a presença do João André Saroli, coordenador institucional e regulatório do Grupo Pátria Araucária. Hoje é um dia histórico para a Câmara Municipal de Curitiba, até pela presença dos vereadores, uma presença quase que total, e a participação dos vereadores. É um dia histórico porque é a primeira vez na história da nossa cidade que representantes de uma concessionária veio aqui para conversar com os vereadores, explicar aos vereadores. Isso para nós é muito importante. E vocês nunca esqueçam do que eu vou falar agora. Além da estrada em perfeitas condições, que proporciona a velocidade maior dos motoristas, hoje nós temos 2 fatores no meu modo de entender e o que a minha vida me contou. 2 fatores que matam gente: telefone celular e a alta velocidade dos motoristas, porque não respeitam a velocidade e continuam matando, como é o caso do nosso fotógrafo da Tribuna do Paraná, que foi prensado recentemente. Esse marco histórico. Alta velocidade de caminhoneiros, muitas vezes, sem a mínima condições de dirigir o seu caminhão naquele momento, devido às circunstâncias óbvias que cada um pode imaginar o que eu estou falando. Encerramos a nossa reunião e vamos registrar este momento com uma fotografia histórica aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Está encerrada.